Fraude no INSS, plano para reembolsar valores é apresentado. E você vai ver ainda. Ataque hacker desvia milhões de reais de prestadora de serviços financeiros. E ainda, Brasil assume presidência do Mercosul. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você que decidiu ficar bem informado na manhã desta quinta-feira. Agora são 11 horas e 30 minutos. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias no Redação Hit. E a gente abre esta edição trazendo a informação de que a Advocacia Geral da União apresentou ao Supremo Tribunal Federal um plano para devolver os valores de descontos indevidos de aposentadorias e pensões do INSS. A medida veio após a identificação de fraudes sistemáticas em operações investigadas pela Polícia Federal. O Ministério da Previdência informou que deve ser divulgado na próxima semana o calendário de ressarcimento de aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais. Cada lote deve contar com o ressarcimento de 1,5 milhão de beneficiários. Os valores serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o indicador da inflação oficial. Todos os segurados que tiveram valores subtraídos de seus benefícios entre março de 2020 e março de 2025, a título de mensalidade associativa, têm direito a verificar, confirmar ou contestar a cobrança. Os beneficiários vão ser integralmente ressarcidos pelos descontos não autorizados nos contra-cheques. O processo de contestação pode ter início com um pedido de devolução por meio de aplicativo do INSS, da Central de Atendimento por telefone ou presencial nas agências dos Correios. O INSS notificou em maio todos os beneficiários com histórico de descontos. A contestação pode ser feita sem necessidade imediata de documentação. As entidades terão até 60 dias para responder às contestações e, antes do encerramento, será avaliada a possibilidade de ampliação dos critérios de reembolso automático. De acordo com a proposta apresentada pela AGU ao Supremo, os beneficiários vão ser integralmente ressarcidos pelos descontos não autorizados a cada 15 dias, a partir da data inicial. Cada lote deve contar com um ressarcimento de 1,5 milhão de beneficiários. E os valores serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o indicador da inflação. Para entender melhor como vai funcionar esse reembolso, vamos falar agora com a Letícia Costa, advogada previdenciária. Letícia, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tabata, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu começo te perguntando o seguinte, o INSS notificou em maio todos os beneficiários que tinham histórico de descontos. Se alguém ainda não contestou, primeiramente, ainda dá tempo? Sim, ainda dá tempo e deve ser feita, sim, essa contestação, até para que ele possa entrar na questão dos descontos indevidos que aconteceram através do INSS. Certo. Letícia, a gente teve um problema na conexão, vamos continuar a entrevista. Se tivermos algum problema, a nossa equipe entra em contato com você para a gente tentar arrumar esse probleminha, tá certo? A segunda pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: esse plano ele foi apresentado ao STF, agora como que ele vai funcionar então, esse plano de reembolso? Certo. É um plano que ele visa devolver todos os valores descontados indevidamente. A proposta é pegar o período de março de 2020 a março de 2025 e iniciar o pagamento a partir do dia 24 de julho. A ideia é que mais de 1,5 milhão de beneficiários que foram lesados possam estar recebendo esses valores diretamente
na sua conta vinculada ao INSS. Então, os valores descontados, eles serão devolvidos na conta do segurado, a mesma conta que ele já vem recebendo os valores mensais da aposentadoria. Milhares de pessoas entraram no aplicativo oficial Meu INSS para saber ou não, né, notificar ali se reconhece aquele desconto indevido, se autorizou ou não, mas tiveram também beneficiários que foram presencialmente até alguma agência dos Correios. Tem alguma diferença, vai ter alguma diferença no reembolso para essas pessoas que fizeram ali a análise do desconto presencialmente nos Correios, Letícia, ou não? Não tem. No acordo não teve essa diferenciação das pessoas que fizeram através do canal Meu INSS ou ligando, né? Porque também foi possibilitado ser efetuado a reclamação, o pedido de esclarecimento através da Central 135 e pelos Correios. O que o segurado precisa ficar atento é a respeito das notificações, porque essas notificações elas serão preferencialmente feitas através do aplicativo Meu INSS. Então, assim, por mais que esse beneficiário ele fez a análise através do correio, ele tem que ficar atento ao seu canal Meu INSS para saber se entrou nesse grupo dos beneficiários da devolução. E lembrando que alguns receberam já informações de contestação pelas empresas, né, que estavam realizando esses descontos. E quem recebeu esse tipo de contestação tem que analisar, alguns informando que não havia assinatura do beneficiário, então tem que ficar atento para verificar qual a medida a ser tomada a partir de então. Agora, legalmente, Letícia, muitas pessoas acabam assinando muitas coisas, autorizando muitas coisas sem ler atentamente, né? Algum tipo de documento, termos, enfim. E aí, nessa desatenção, acabou, então, autorizando esse desconto. Legalmente, tem alguma forma da pessoa contestar aquilo? Olha, é uma situação que causa muita indignação, porque o segurado, normalmente, a grande maioria, não tem conhecimento, não tem leitura e acaba sendo enganado e autorizando, assinando aquilo que ele não conhece. Então, a medida para ser contestado isso é por meio da justiça, demonstrando o desconhecimento daquilo que ele autorizou. Até porque estamos tratando não só de segurados, mas também de consumidores por equiparação. E o consumidor por equiparação ele tem direito ao ônus da prova, que é a inversão do ônus da prova. Então, diante dessa situação, que assinou sem ter conhecimento do que estava sendo proposto, ou até mesmo assinou e não recebeu nada de benefício ou de garantia, tem meios judiciais para anular esse contrato, porque acaba sendo um contrato de adesão e ele não sabia sequer o que estava sendo contratado e o que estava sendo, que talvez ele seria descontado valores que hoje, com o Brasil todo sabendo dessa situação, que ele foi ter noção do que foi assinado. Letícia, a AGU havia pedido a suspensão dos processos judiciais contra a União e o INSS. Como que ficou essa questão? O reclamante que entrou na justiça contra o Instituto, o que ele deve fazer agora com essa suspensão? Como os processos estão suspensos com a decisão da suspensão, ele precisa, de fato, aguardar se esse reembolso que foi proposto no acordo, ele vai acontecer de fato, porque a ideia da suspensão é para tentar uma resolução administrativa. Se não for cumprido,
peticionar requerendo o curso normal do processo, já que a proposta ela não teve o seu cumprimento da forma como almejada. Letícia Costa, advogada previdenciária, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo, trazer aqui o esclarecimento desse assunto, como você disse, que causa muita revolta, claro, e afetou milhões de segurados do INSS. Muito obrigada, Letícia. Até uma próxima. Obrigada, tenha um bom dia. Bom dia para você. Nós acabamos de ouvir a advogada previdenciária Letícia Costa. E veja a seguir, Brasil assume a presidência do Mercosul. E agora na sua tela, vamos abrir a câmera ao vivo de Joia, no Rio Grande do Sul. 10 graus neste momento, olha que imagem bonita. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com Redação Hit, agora no horário de Brasília, 11 horas e 43 minutos. O jogador português Diogo Jota, atacante da seleção de Portugal e do Liverpool da Inglaterra, e o seu irmão morreram em um acidente de carro na Espanha. O futebol português amanheceu de luto. Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão André Silva, de 26, morreram em um trágico acidente de carro na Espanha. Em comunicado, a Guarda Civil afirmou que um dos pneus do carro do jogador estourou durante uma ultrapassagem na rodovia A52, na altura da região de Sanabria, noroeste do país. O carro foi arremessado para fora da pista e, em seguida, pegou fogo. Testemunhas acionaram o serviço de resgate, mas os dois atletas já estavam sem vida quando o socorro chegou. Segundo as primeiras informações, os irmãos viajavam para a Inglaterra, onde o atacante começaria a preparação para mais uma temporada do Liverpool. Diogo Jota deixou sua esposa, com quem tinha se casado no dia 22 de junho, além dos seus 3 filhos, de 4 anos, 2 anos e 7 meses. Em nota, a Federação Portuguesa de Futebol lamentou a morte do jogador e disse que, abre aspas, a federação e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva. Fecha aspas. O Liverpool pediu que a privacidade de familiares e amigos sejam respeitadas enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável. O Porto FC, time que os dois irmãos tinham defendido, também prestou condolências. O clube português lembrou que os irmãos também foram atletas nos escalões de formação. Jota iniciou sua carreira profissional no Paços de Ferreira. Passou pelo Porto, pelo Wolverhampton da Inglaterra e foi contratado pelo Liverpool em 2020. Pelo Reds, viveu o auge da carreira. Conquistou um campeonato inglês, uma Copa da Inglaterra e 2 Copas da Liga. Frequentemente era convocado para a seleção portuguesa. Jota conquistou no mês passado a Liga das Nações. O atacante marcou 14 gols em 47 jogos pela seleção portuguesa. André Silva, seu irmão, atuava pelo Penafiel, também time português. O Banco Central já autorizou a empresa de tecnologia relacionada ao sistema de pagamentos e PIX a restabelecer os serviços após um ataque hacker. Ao menos 6 instituições financeiras que estavam conectadas aos sistemas da companhia foram afetados e a estimativa é de um prejuízo de 800 milhões de reais. A empresa de software foi alvo de um ataque hacker que afetou bancos conectados aos sistemas e permitiu o acesso indevido a contas de reserva. Os serviços da companhia haviam sido suspensos e já foram autorizados a serem restabelecidos. O Banco Central do Brasil autorizou a volta das operações do PIX, sob regime de produção controlada.
Segundo a empresa, os criminosos fizeram uso indevido de credenciais para tentar acessar seus sistemas e serviços de forma fraudulenta. Mas o ataque não teve relação com as contas de clientes finais nem com os saldos mantidos dentro da instituição. As contas de reserva são mantidas diretamente no BC e são utilizadas exclusivamente pelas instituições financeiras para transferências de recursos. Ainda não há informação sobre quais as instituições afetadas e os valores envolvidos no ataque hacker que afetou as infraestruturas da companhia. Uma das instituições informou que todas as medidas previstas nos protocolos de segurança foram adotadas, incluindo o reforço de controles internos, auditorias independentes e comunicação direta com os prejudicados. A Polícia Federal informou que um inquérito vai investigar o incidente. O presidente Lula participa da cúpula do Mercosul em Buenos Aires. O Brasil vai assumir a presidência do bloco pelos próximos 6 meses. Estou confiante de que até o fim deste ano assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Também avançaremos nas tratativas com Canadá e Emirados Árabes. Na região, é preciso trabalhar com o Panamá e a República Dominicana e atualizar os acordos com Colômbia e Equador. É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Nossa participação nas cadeias globais de valores se beneficiará de maior aproximação com o Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia. Criado em 1991, o Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e agora também pela Bolívia, que está em processo de adesão. Já a Venezuela está suspensa desde 2017, devido à ruptura da ordem democrática. A presidência do bloco é rotativa a cada 6 meses e é por ordem alfabética dos países. Com poucos avanços, o presidente argentino Javier Milei passa agora o bastão ao presidente Lula, que lidera o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A expectativa de avançar é grande, mas a França é a principal opositora à ideia, que conta com a falta de apoio de produtores agrícolas do país. O mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, traz agora uma análise sobre o papel do Brasil na liderança do bloco. Vamos acompanhar. Mesmo com essa transição no Mercosul, a coisa não muda. O grande objetivo do Brasil hoje é fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia, né? E dos mesmos modos como foi feito no EFTA recentemente, né? Espera-se que a curto prazo o benefício seja muito maior para o Mercosul, principalmente se você pensar que Islândia e Noruega não são países conhecidos pela produção de alimentos, né? São países que têm déficit alimentar e que precisam comprar alimentos, coisa que o Mercosul entrega com muita rapidez e muita força, né? Então, um grande objetivo do Brasil hoje é entregar esse acordo União Europeia Mercosul, né? Mesmo com a tendência da França rejeitar por medo dos seus agricultores, mas isso é muito difícil de que não passe se você considerar as tensões entre União Europeia e Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje suprem essa lacuna alimentícia que o Mercosul entraria, mas a gente não sabe até quando, e os países são muito pragmáticos, eles pensam nas necessidades imediatas e futuras. O Mercosul é um parceiro confiável, então para a União Europeia é muito melhor fechar com o Mercosul hoje do que depender da boa vontade de Donald Trump. E muita gente pode pensar que a reportagem da The Economist, que criticou a visão de Lula sobre o mundo atualmente, possa prejudicar esse acordo, mas não prejudica, né? Os países, mais uma vez, eles agem com pragmatismo. Então, se hoje o Brasil consegue entregar algo que interessa esses países, naturalmente, esses países vão procurar não só o Brasil, mas o Mercosul para atender às suas demandas e necessidades. E no Redação Hit de hoje, agora a gente vai conhecer a cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Com mais de 200 mil habitantes,
O município de Divinópolis ocupa a 12ª posição no ranking das cidades mais populosas do estado de Minas Gerais. Banhada pelos rios Itapecerica e Pará, a presença da rica hidrografia foi importante no seu desenvolvimento inicial. Divinópolis é uma cidade ímpar no cenário econômico mineiro, sendo destaque no setor de vestuário, siderúrgico e metalúrgico, além de possuir papel estratégico na logística da região. E vamos então dividir tela e ver uma câmera ao vivo dessa cidade que por lá, neste momento, os termômetros marcam 24 graus. Você confere na imagem a vista da cidade de Divinópolis, que também é reconhecida como cidade universitária e também por seus grandes eventos diversos durante todo o ano. Chamada também de Princesinha do Oeste, é carinhosamente reconhecida e é sinônimo de trabalho, cultura, educação, progresso e oportunidades. O município, moldado pela Estrada de Ferro Oeste de Minas, cresceu economicamente com a ferrovia. Seu legado cultural, também identidade, são fortemente ligados aos ferroviários. E com essas imagens do alto do céu de Divinópolis, nós encerramos esta edição de quinta-feira. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você. Até amanhã.